Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Kabbalah em 10 minutos. Eu sou Marcel Fernandes, professor da Escola de Kabbalah Brasil, e aqui é o lugar certo. Daniela Savirá diz pra gente o seguinte, ou nos pergunta o seguinte: existe alguma segulá para a cura de doenças crônicas? A pessoa me disse que foi uma entidade que colocou ela doente, um espírito mau. Segulá, pessoal, para quem não conhece aqui, segulá é a palavra hebraica para remédio. Né? Daniela, vamos lá, vamos pensar aqui como é que eu vou responder isso para você, porque a princípio a resposta é não. A Kabbalah não funciona dessa forma. Tudo na Kabbalah funciona no sentido de que a pessoa deve amar o próximo como a si mesmo. Ok? Vamos lá, vou tentar ir devagarzinho aqui, para eu me fazer entender aqui e não ser mal interpretado. Tudo vai girar em torno do ama teu próximo como a ti mesmo e ama teu Deus com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todos os teus meios. Veja bem aqui. Quando a gente procura amar o próximo de verdade, para isso acontecer, eu preciso estar focado no próximo e menos focado em mim. Entende? Quando eu estou focado em mim, isso é chamado egoísmo. Mesmo que seja para coisas legítimas e justas, né? Se eu estou procurando prosperar na vida, não tem nada de errado com isso. Se eu ganho bastante dinheiro e quero ganhar mais, não tem nada de errado com isso. A Kabbalah não vai dizer que é errado. Mas é uma coisa para mim mesmo, dentro do meu ego, ok? É uma coisa egoísta, mas eu não preciso entender que é um egoísmo pérfido, malvadão. Não. É uma coisa do ego, é uma coisa natural do ego. Eu preciso comer. É uma coisa natural do ego. Eu preciso dormir, é uma coisa natural do ego. Eu preciso me relacionar bem com as pessoas, é uma coisa natural do ego. Mas é do ego. E toda vez que for do ego, é deste mundo. E toda vez que é deste mundo, não é espiritual. Porque é do mundo material. Da nossa vida cotidiana. Entende? O objetivo da Kabbalah é conseguir fazer a pessoa deslocar esse eixo de que tudo, absolutamente tudo que a gente faz, inclusive ajudar as pessoas, esta ação de ajudar as pessoas, inclusive, é algo do nosso ego. É óbvio, um ego mais grosseiro prejudica as pessoas para ter vantagem. Mas um ego mais sofisticado, porém ainda um ego, ajuda as pessoas para construir um mundo melhor, vamos imaginar assim, porque desta forma, quando todo mundo estiver feliz, este ego aqui também estará mais seguro, também estará com menos propensão a qualquer dificuldade, porque afinal de contas, se o mundo funcionar bem, este ego está inserido naquele mundo. Este ego aqui que ajudou aquele outro ego ali, de alguma maneira é reconhecido pelos outros egos ou pelas outras pessoas como um benfeitor, ele acaba ganhando algum status e assim por diante. E mesmo quando a gente faz isso com a maior pureza de coração, porque nos compadecemos do sofrimento alheio, entenda uma coisa aqui, isso aqui é muito importante para todos vocês, isso aqui é muito delicado. Mesmo quando eu estou fazendo de coração puro, eu só estou fazendo porque existe dentro de mim uma sensação de compaixão, uma empatia com o sofrimento do outro, ok? E por essa sensação estar ali, uma sensação que não é meu mérito, não fui eu que escolhi, eu não fiz nenhum trabalho para me desenvolver ao ponto de ter essa sensação, eu simplesmente nasci assim, ou simplesmente aconteceu algo que me comoveu. E por eu estar comovido, alguma coisa dentro de mim me empurra, me obriga a ajudar o próximo. Eu não estou dizendo que isso é errado e nem a Kabbalah diz que isso é errado. Eu só estou dizendo que tudo isso é deste mundo, é natural deste mundo. É bom neste nível. É positivo, deve ser feito, mas eu preciso reconhecer que ainda pertence a esta dimensão. Ok? Quando a gente fala de espiritualidade, aquilo que é a proposta da Kabbalah é ultrapassar o limite dessa dimensão. É alcançar o melhor que a gente pode fazer nessa dimensão e ir além. Além desta dimensão física e material, é ter a possibilidade de adentrar na espiritualidade. Eu espero que eu esteja conseguindo ser claro aqui. Este é o objetivo da Kabbalah. Portanto, se o objetivo da Kabbalah é abrir as portas da espiritualidade,
A Kabbalah não vai tratar de nada, sobre nada que a gente faz nesse mundo. E quando a gente vê o termo segular, que é um termo remédio, e que muitas vezes é usado não só na tradição judaica, mas mesmo entre os cabalistas, eles usam esse termo segular como remédio, eles não estão falando sobre as nossas dores e sofrimentos desse mundo. Porque quando a gente trata deste mundo, ou das soluções para os nossos problemas desse mundo, nós estamos focando neste mundo aqui. Veja, se você pegar a história do povo de Israel, ou a história dos grandes personagens da Bíblia, nenhum deles teve uma vida que foi o mar de rosas. O povo de Israel viveu, e ainda vive até hoje, entre guerras e dominações e ameaças de extinção. Né? O povo escolhido por Deus é o povo que continua existindo, mas que é o povo mais massacrado da história. O tempo todo, né? Você pega lá, volta atrás lá no começo da Bíblia, lá no livro de Gênesis, já começa ali a coisa com o dilúvio de Noé, depois que Adão foi expulso do paraíso. Depois a Torre de Babel, Nimrod, problema ali com Abraão, todo o desafio que Abraão enfrentou. Depois vem Isaac, vem Jacó, aí José no Egito, depois Moisés liberando os hebreus da escravidão. É o tempo todo assim. Depois tem os persas, depois tem os gregos, depois tem os romanos. O tempo todo foi assim. Depois a Inquisição e vai, e agora essa guerra aí no Oriente Médio. Então, quando se fala de segular, de alguma coisa espiritual, esta segular que os cabalistas falam são remédios para o nosso egoísmo, para que a gente consiga avançar espiritualmente. E os remédios para o nosso egoísmo não são remédios para coisas deste mundo que vão aliviar a nossa dor ou fazer a nossa vida mais confortável. Não tem problema nenhum da gente procurar o alívio para nossas dores e viver de uma maneira confortável. Aliás, a gente pode e deve fazer isso, porque quanto mais feliz a gente estiver, mais condição a gente tem de ter paz de espírito para nos dedicarmos a Deus, ok? Mas esse não é o objetivo. O objetivo da Kabbalah, quando se fala de segular, são de remédios para a alma, de uma maneira que desloque o nosso eixo desse egoísmo ou das coisas desse mundo. Né? Qual é a segular para que eu seja menos focado desse mundo e me foque mais no Criador? Ok? Então, não vai existir na Kabbalah nenhum tipo de magia que vai curar uma doença por conta de um espírito mau. Os cabalistas não vão dar nenhum tipo de atenção a isso, porque eles nem acreditam nisso de uma certa maneira. Porque se você está conectado com o Criador, não há outro além dele. Esse é o princípio. E tudo que nos acontece, de alguma maneira, está autorizado ou decretado pelo próprio Deus. Entende? E é nosso papel aqui, através de cada uma dessas situações doces ou amargas, avançar na direção dele se a gente quiser descobrir a espiritualidade. Senão, a gente continua vivendo somente com a consciência desse plano material. E, seja lá como for, sempre tem uma saída. Uma coisa que deve ajudar muito é orar ao nosso Deus. Mas entenda que, seja lá o que for, quando a gente fala de doença, o melhor caminho mesmo é a medicina. Tá bom? É isso. É isso. Pessoal, não deixe de fazer a sua pergunta aqui nos comentários desse vídeo. Se inscreva, dê o seu like e, acima de tudo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E deixando a sua pergunta aqui nos comentários, a gente continua construindo o nosso programa Kabbalah em 10 minutos.